Então, Marcelo, deve ser assim, deve ser muito legal, que é igual você falou, os planos de Deus, ele é perfeito, né? Você tá num destino, de repente surge aquela tua oportunidade e do nada, as mesmas pessoas que você citou aí que não confiaram em você, né, no Cruzeiro. Por que isso? Hoje em dia, na sua opinião, acontece muito isso, Marcelo, no futebol? Acontece, né, Cássio? O que eu sempre digo, acho que a gente tem que esquecer tudo o que está à nossa volta, sabe, cara? E a gente focar naquilo que a gente sonha. Porque se você desviar o seu foco, você acaba esquecendo aquilo que você sonha. Então, se você tirar a sua visão para um lado e colocar a sua visão para o outro, cara, você acaba perdendo o caminho e aí acaba as coisas do lado te levando para outro caminho. E o bom disso tudo, por quê, Cássio? Porque você vê hoje na várzea, nós estamos até falando um pouco de futebol de várzea, hoje, se você pegar alguns jogadores que estão jogando várzea hoje, cara, são jogadores de puro talento, de puro talento, de puro talento. E aí, hoje as pessoas perguntam, não, esse jogador poderia estar jogando lá no profissional, poderia estar jogando no Atlético, no América, no Cruzeiro, mas sabe o que é, Cássio? Esse é o grande problema, é a falta de comprometimento. E do hoje, próprio atleta também. Do próprio atleta. Por quê, Cássio? Hoje você olha a Série A do Campeonato Brasileiro mesmo, você vê alguns jogadores que você fala assim, tecnicamente falando, não são muito superiores. Mas esse cara tem algo de diferente que fez chegar onde ele chegou. Então, às vezes é o comprometimento, às vezes é o foco, às vezes é a concentração, às vezes é a vontade de superar. Às vezes esse atleta teve uma vida tão difícil que ele fala que o único caminho é se tornar um jogador de futebol. E aí, quando ele se torna um jogador de futebol, ele fala, eu consegui chegar não pela técnica, não pela tática, mas sim pela superação, pela força de vontade. É por isso que muita gente brinca, né? Puxa vida, o cara jogando lá, o cara não rende nada, o cara não consegue fazer chega na linha de fundo, que balão lá para outro lado. E às vezes na várzea você vê algum jogador fazendo uma jogada, né? Consegue chegar na linha de fundo, cruza, e o cara não flui. Exato. O detalhe é esse, né? Você tem que ter aquela perseverança e acreditar sempre, né, Marcelo? Exatamente. É porque, assim, Cássio, eu acredito muito em Deus, cara, e eu penso que é o seguinte, quem consegue jogar futebol, ele já tem que ser grato a Deus, porque isso é um dom, isso é um talento que Deus dá. Então, se aproveitar o talento juntamente com a força de vontade, eu tenho certeza que esse cara consegue virar jogador de futebol. O problema é que nem todos estão dispostos a pagar o preço que é ser um jogador de futebol. Nem todos têm esse preço. Eu mesmo paguei o preço. Eu era um menino de família pobre, simples, humilde. Eu não tinha dinheiro para pagar passagem. Minha aula saía às 11h15 e eu tinha que pegar o ônibus junto com os meus professores às 11h20 para ir para a Toca da Raposa. Mas eu sabia que ia ser difícil. Porque uma coisa eu tinha, era o talento. Então, eu tinha que ter força de vontade para poder vencer. O convidado é ilustre, hein? Grande Marcelo Silva. Tem um WhatsApp aí, meu querido? Vamos lá, tem pergunta pro Marcelão aí, vamos lá. Vambora. Pode mandar aí. Fala, galera da 3VL, boa noite para todo mundo. Nossa, que bacana ver esse cara falando aí. O Marcelo, um forte abraço. Aqui é o Denilson que tá falando. Eu sou um assíduo participante do programa da 3VL aí, já me sinto da família 3VL aí. Rapaz, que carreira brilhante você teve, tantas coisas que você já viveu. E tá aí, na Casa 3VL hoje, dando esse exemplo, falando coisas importantes. E bacana o que você tá falando aí, direcionando bem a fala pra meninada, né? Aqui na nossa região, nós temos aqui muitas escolinhas de futebol. Eu tenho amigos que treinam crianças, né? E adolescentes também, que certamente nos darão frutos, né? Hoje eu não tenho mais a condição de jogar bola pela idade, por vários fatores. Mas eu acho que você e Cassinho, a gente não está muito diferente das faixas etárias não, tá? Depois o Cassinho, se quiser, vai no sua canela e pergunta a sua idade aí. Mas que bacana te ver aí, meu irmão. Nossa, muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Que é uma pergunta assim meio... Ela chega a ser constrangedora para as pessoas da geração atual. Mas eu queria saber se você já passou por algum constrangimento pelo fato da cor. Eu sou negro, eu, Denilson, você, né? E na sua fase, na sua melhor fase, já teve essas coisas?
porque hoje a gente vê que isso está muito atuante no futebol, né? E virou uma coisa muito chata, né? De torcida, essas coisas todas, enquanto apelidos e algumas coisas já existia no início das nossas gerações. Você já passou por isso, Marcelo? Fala pra gente aí. E do mais, um forte abraço para toda a família 3VL. Valeu, Denilson. Obrigado aí pela participação. É uma polêmica, né, Marcelo? Exato. Denilson, um grande abraço. Muito obrigado pela pergunta aí, viu? A gente vai responder com o maior carinho possível. Denilson, quando eu joguei especialmente na Suécia, não é que eu sofri, mas a gente sentia aquele preconceito, sabe? Por ser negro. Mas graças a Deus eu nunca sofri esse preconceito no futebol. Mas, Denilson, eu vou te falar, cara, que também o futebol hoje tá muito mimimi, sabe, Denilson? Tá muito mimimi. Eu vou te falar a minha idade, eu tô com 38, vou fazer 39. Então eu sou um pouco mais raiz. Qualquer coisinha, preto, macaco. Ô, Denilson, cara, isso aí sempre existiu, sempre vai existir, isso aí nunca vai acabar. Por mais que a gente lute, por mais que a gente faça as leis, mas isso nunca vai acabar e a gente tem que aprender a viver com isso. Nós que somos negros, nós temos que aprender a viver porque, na minha opinião, isso não vai acabar. Uma das maiores cenas para mim, Denilson, foi quando uma torcida jogou uma banana pro Daniel Alves e ele comeu. Cara, ele não tava nem aí pro racismo, ele não tá nem aí, não tá preocupado com isso, não. Ele sabe que isso tem no futebol, isso acontece no futebol, isso acontece no cotidiano, em escolas, em todo o ambiente. Mas a gente não pode fazer nada. Infelizmente, isso acontece. Agora, não é isso também, né, Denilson, que vai fazer com que a gente perca o foco, que a gente fique depressivo, que a gente para de querer viver. Não, pelo contrário, sabe? Isso aí sempre vai existir. Eu mesmo tenho um filho, meu filho já passou por esse constrangimento, mas eu falo com ele, Enzo, levo mais pelo lado da descontração, aqui você tem que ser raiz, raiz. Isso aí acontece, vai acontecer, isso aí nunca vai acabar. O que a gente tem que saber é administrar bem essa situação.